Essas questões que envolvem raízes, né, para ser mais exato, serão as questões que mais vão precisar da forma trigonométrica, porque de fato resolver raiz quadrada de números complexos sem colocar na forma trigonométrica é bem complicado. É claro que tem alguns artifícios que nós já vimos nos vídeos anteriores que podem facilitar. Se de repente você tem um número complexo que você sabe que dá aquele valor, por exemplo, você tem aqui, ó, ele te dá lá o número z e pede para você calcular a raiz cúbica. Nossa, o z ficou horrível. E aí, de repente, você, eu conheço uma raiz desse número. Ótimo, se você conhece uma raiz qualquer, vou chamar aqui de w, tá? A gente viu que, como é raiz cúbica, o que você vai ter? Você vai ter aqui um plano de Argand de Gauss, que o módulo desse número w vai ser o raio do círculo. E como é raiz cúbica, você vai ter outras duas raízes, você já tem uma, você vai ter outras duas que dividem esse círculo em três partes, né, congruentes. Então, com o mesmo ângulo central de uma para outra. Ó. Se aqui deu sei lá, um valor, 120, por exemplo, aqui vai andar mais 120 para chegar na próxima, depois mais 120 para chegar na outra, e assim por diante, tá? A ideia é essa, que você vai dividir o ângulo, né? São 360, vai ficar de 120 para cada uma. Claro, você não é que o primeiro ângulo aqui vai ser 120. Você vai achar um ângulo aqui, você vai achar um número, ele vai ter um ângulo aqui, e aí você vai andar de 120 em 120, porque você vai dividir o círculo em três partes. Tá? Se fosse raiz quarta, seria em quatro partes. Então, basicamente, já está tudo explicado aí a respeito. Em um dos vídeos eu não me lembro de ter falado, quando você multiplica por i é a mesma coisa que dá um giro de 90 graus, tá? São só observações importantes, interessantes a respeito da multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Para as raízes, a coisa mais chatinha de fazer, então assim, é interessante você lembrar essa ideia de que basta você achar uma raiz, ver qual a raiz que você está calculando, né? Raiz enésima, e dividir o círculo em n partes iguais. Por quê? Porque a gente viu que quando eu estou calculando a raiz de um número complexo, eu estou calculando a raiz de um número complexo, a raiz enésima de um número complexo. Eu vou ter que, as raízes serão nessa forma, serão números que eu vou chamar de w, wk, onde eu tenho módulo de z, raiz enésima, vezes cosseno, aí vem a chateação, o argumento do ângulo de z, tá? Não é do K, do W aqui, que eu nem achei ainda, é do Z, mais 2k π dividido por n mais i seno dessa mesma bosta ali. Eu vou escrever. Pronto, tá? Essa é a ideia. E aí você vai variando, você vai ter n raízes. Você está calculando a raiz enésima, você vai ter n raízes. Gente, para ficar mais fácil, né, em vez de começar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, n, eu vou ter n raízes. N raízes. Se você passar, né, se você der mais uma volta, por assim dizer, você vai começar a repetir os valores. Então você vai ter exatamente n raízes. Não tem para onde correr. Você vai ter n raízes. Tá? Todo número complexo, quando você calcula a raiz enésima, ele tem n raízes. Os números reais você só conhece um e é fácil de calcular. Mas se você colocar na forma trigonométrica, você vai ter outras raízes complexas. Enfim, para você não começar de 1, como é mais fácil fazer a conta com zero, você chama aqui, ó, de zero. Por quê? Aí você faz a conta com esse k aqui valendo zero. Quando k é zero, essa parte vai zerar. Você vai ter simplesmente θ dividido por n. Fica muito mais fácil, fica um ângulo. Aí é aquilo que eu falei. Em vez de ficar calculando todas as outras raízes e fazendo essas contas aqui para os valores de seno, você simplesmente
pega uma raiz, né? Pega uma raiz, acha aqui com k é zero, que geralmente é mais fácil de fazer a conta, e divide o círculo, tá? Aqui não é o objetivo da questão. Suponha que você ainda não tivesse esse conhecimento, quando você fizer, substituir todos os valores de k e fizer o cálculo, você vai perceber essa semelhança aí, essa relação que eu estou tentando dizer. Ó. Acha uma raiz e depois divide em 3 partes iguais o círculo. Vamos lá, e dado todas essas explicações, que vocês já devem estar cansados, né? Vamos lá. Primeiro passo. Já está na forma trigonométrica. Que beleza! Eu quero achar raiz cúbica. Então, ó, vai ser raiz cúbica de 8 vezes cosseno de π. Ele está trabalhando com a forma em radiano, tá? Mas nada te impediria de fazer as conversões para números, para graus. Então, π mais... Eu não vou colocar... Zero. Estou calculando W0, tá? Então, K é zero. 2 vezes 0, 0 vezes... Isso aqui vai zerar. Vai ficar só π sobre N. Sobre N. E N é 3. Mais I seno... A mesma coisa. π sobre 3. Tá? Π sobre 3, gente, é o equivalente a 60 graus, ok? Então, vou lá. Vou representar aqui, ó. W0. Raiz cúbica de 8 é 2. Cosseno de 60 graus, eu espero que vocês se lembrem, é 1 sobre 2. Mais I seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tenho 2 multiplicando aqui, ó. Então, W0, ó, 2 que multiplica 2, ficou só 1. E aqui o 2 que multiplica por 2 e divide por 2, ficou só I raiz de 3. Pronto. Achei o W0, tá? Ele está pedindo para interpretar geometricamente. Bom, pessoal, eu vou fingir, como ele está pedindo para interpretar geometricamente, eu vou fingir que eu não conheço o que dá para fazer com as raízes, tá? Então, vou continuar fazendo essas mesmas operações aqui, ó, só que agora para W1. Lembrando, raiz cúbica, então eu vou ter 3 raízes, a 0, a 1 e a 2. Lembrando que eu começo do zero só para facilitar as contas, tá? Aqui, ó, vamos lá, para W1. Para W1, a única coisa que vai mudar é que aqui eu vou ter 2 vezes 1 π. 2 vezes 1 π. 2 vezes 1 é 2. 2π, então. 2π. E aqui eu vou ter a mesma coisa. π mais 2π. Tudo isso dividido por 3. Pronto. Ó, W1 não mudou nada aqui para essa parte. Ficou 2 que multiplica. Cosseno de que agora? Ó? π mais 2π, 3π. Tá? 3π dividido por 3 dá só π. Então, π a gente sabe que corresponde a 180 graus. Cosseno de 180 graus, você vai lá e olha no círculo trigonométrico, é praticamente um ângulo notável também, ó, 0 graus, 180 graus. Cosseno desse número que estará aqui, desse ângulo aqui, vai ser menos 1. Então, eu tenho menos 1. Simples assim. E vezes seno de 180 graus é 0. Oh, que beleza, que beleza. Então, W1, aí, ó, 0, aqui zerou. 2 vezes menos 1, menos 2. Tá, aquilo ali é um número complexo. Que inclusive seria cosseno de 180 dá menos 1. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Ó, isso aqui inclusive seria óbvio, tá? Se você tivesse passado isso aqui para a forma algébrica, ó, cosseno de π é menos 1.
Então, você teria, e cosseno de π seria, seno de π seria 0, né? Que zeraria, ficaria menos 1. E você teria menos 1 vezes 8, menos 8. Ele está pedindo para você interpretar geometricamente as raízes cúbicas de menos 8. Uma raiz de menos 8, vocês sabem que é menos 2. Então aqui, ó, a gente achou inclusive a raiz real, tá? A raiz real. Mas como eu falei para vocês, o número vai ter também, todo número complexo, se ele tem raiz cúbica, ele vai ter 3 raízes. A real a gente já conhecia, não precisava nem se esforçar muito para encontrar, tá? Mas as outras complexas a gente não conhecia. A gente encontrou uma raiz complexa, achamos uma raiz real e agora vamos achar outra raiz complexa. Fazendo o quê? Fazendo essa parte aqui, ó. Vamos calcular agora, a gente já calculou W0, já calculamos W1, agora vamos calcular a última raiz aí, W2, tá? Então, no lugar de cá, nós vamos simplesmente multiplicar por 2. A mesma coisa aqui. Eu já vou colocar logo aqui, ó. Ih, não deu certo. 2 vezes 2 vai ficar 4. E lembrando que o meu θ, ó, repetindo aqui, então. Ah, que saco, rapaz. E o meu θ era π. Poxa, pensei que ia adiantar aqui e acabei me ferrando com esse negócio. Então, raiz cúbica e o meu θ era π. Vamos lá, vamos simplificar isso aqui. W2. Raiz cúbica de 8 é 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4π mais π. 5π. 5π sobre 3. 5π sobre 3. Eu não sei calcular esse. Teria que colocar numa calculadora ou numa planilha eletrônica para calcular o valor em radiano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar para ângulo em graus, que aí fica mais fácil. Ó. 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 5, 300. Eita, poxa. Quanto é que vale o ângulo de 300? O cosseno do ângulo de 300? 270 está aqui, né? Aqui está 270. 300 está 30 graus depois de 270. Então, ó, 90 está aqui. Voltando 30 graus, eu tenho um ângulo de 60. Cuidado, gente. Não é que é a mesma coisa que o ângulo de 60. É que o cosseno, ó, o cosseno eu olho aqui. Eu olho neste valor aqui no eixo, tá? Certo? Então, ó, o de 300 corresponde ao de 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Pronto. E seno de, não é de 60, é de 300. Aí, no de cosseno, deu o mesmo valor, não tem problema. Só que, ó, o seno que eu olho nesse eixo aqui para o 300 é negativo. Então, vai ser a mesma coisa que o seno de 60, só que está no quarto quadrante, o seno é negativo. Portanto, aqui, quando eu multiplicar isso, vai ficar menos. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que não é o de 60, é o de 300 que a gente está calculando agora, tá? O de 300, então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Pronto. Então, W2 vai ser, ó, esse 2 aqui, mais, aqui vai ficar negativo, tá? Ó, esse 2, quando multiplicar aqui, vai cancelar. Então, vou ter menos e raiz de 3. Pronto. Essas são as raízes, tá? Ainda não acabou. Vamos representar geometricamente. Vou separar essas raízes para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Ó, uma raiz foi 1 mais i raiz de 3. A outra raiz foi menos 2
E a última raiz foi 1 menos I raiz de 3. Pronto, essas são as raízes, tá? Deixa eu ver se eu não errei aqui a primeira. 1 mais I raiz de 3. Pronto, ele pediu para representar geometricamente. Então eu fingi que eu não sei outras coisas a respeito da raiz, calculei todas elas pela fórmula e agora eu vou analisar geometricamente. Antes disso, que eu tava... Ah, tá. Antes disso, talvez vocês estejam curiosos. Ah, professor, o senhor falou que só tem 3 raízes. Então, aí começa a repetir, né? Se de fato eu substituir o K por 3, vai voltar para a mesma raiz que eu tinha antes? Sim. Eu vou substituir o K por 4, tá? Porque por 3 vai dar número complexo, vai ficar... Ah, tá, eu vou substituir por 3 mesmo. Tá? Então, suponha que você fosse calcular aqui um W3. Ah, eu não quero parar, né? Eu vou achar infinitas raízes. Cara, você vai voltar na mesma coisa. Então, ó, suponha, aqui, em vez de substituir por 2, você iria substituir por 3, tá? Então, ó, 2 vezes 3, 6π. Seria 6π, ok? Π mais 6π, 7π sobre 3. Ó. 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 7, 420. Bom, o ângulo de 420 é um ângulo de uma volta e mais alguma coisa. Então, 420 menos 360 equivale ao ângulo de 60. Ao ângulo de 60, que era justamente o mesmo ângulo que você já tinha calculado aqui, ó. Então, tudo bem que o ângulo agora é 420, mas o 420 vai voltar vai te devolver os mesmos valores que você já tinha aqui quando era 0. Então, se você ficar aumentando o valor de K, não vai mais variar, tá? Porque a raiz que você quer calcular aí é a raiz cúbica, não altera mais nada para vocês. Por isso que eu digo que em vez de começar do 1, eu começo do 0, porque eu não tenho que ficar fazendo essa conta adicional aqui, ó. Eu simplesmente excluo essa parte e fico só com o ângulo. Bom, mas isso não veio na questão, isso foi só um adicional, tá? Vamos lá, vamos interpretar isso geometricamente. Bom, colocando isso aqui no plano, ó, lembrando que aqui eu tenho a parte, o eixo real, e aqui eu tenho o eixo imaginário. Vou representar primeiro esse W1 aqui, ó, menos 2. Bom, só tem a parte real, então ia ficar exatamente aqui, ó, menos 2. Bem, por que eu comecei por ele? Porque o módulo desse número aqui é justamente 2. Tá? Se vocês calcularem o módulo desses outros aqui, vocês também vão ver que o módulo é 2. O módulo desses números aqui é 2. Mas vou representar... Ih, caramba. Esses números aqui, ó, a parte real é 1. Ó, repare que eles são conjugados, tá vendo? Eles são conjugados um do outro. A parte real é 1 e a parte imaginária é raiz de 3. Raiz de 3, 1,7. Então vai dar mais ou menos aqui assim, ó. 1,7 alguma coisa, né? Raiz de 3, tá? Tá aqui. Aqui tá o W1, aqui tá o W0 e aqui, simétrico a ele, ih, ficou horrível, ficou muito legal, vai estar o W3. Pessoal, lembre-se, ó, todos eles têm módulo 2, vocês podem observar que todos eles têm módulo 2. Aí, olha só, se você fizer um círculo aqui que passa por eles, se você ligar esses pontos, você vai perceber que você tem exatamente um círculo. Tá, vocês entenderam, né? Ficou, mesmo com o desenho não ficando exato ali, ficou... Tá passando, né? Tá passando bem próximo. Veja, e aí tem aquela ideia que eu falei pra vocês, olha só. O ângulo aqui, ó, o ângulo aqui era 180, tá? Então, esse primeiro ângulo tinha um ângulo de 60, ó. 60. Lembra que a primeira vez a gente tinha calculado o θ
tinha dado 60, tinha dado π sobre 3. Então aqui tinha 60 graus. Como você tem 3 raízes, dividir o círculo em exatamente 3 partes, ó, mais 120 foi para 180. Mais 120, 180 mais 120 foi para 300, aqueles ângulos que nós tínhamos anteriormente. Então, eu só precisava ter calculado uma das raízes mais fáceis e saber que eu ia dividir o círculo em exatamente 3 partes iguais. Então, ó, aqui 180, porque eu tinha menos 2, ia ficar fácil de desenhar, mais 120 eu ia ter a outra raiz aqui. Ó. Menos 120 eu ia ter a outra raiz aqui. Daqui para cá, ó, também ia conseguir 120 do mesmo jeito. Ficaria mais fácil, mais tranquilo para interpretar geometricamente. Essa é a interpretação geométrica, tá? Que está bem explicado aqui. Ó. As raízes formam um triângulo equilátero inscrito na circunferência de raio 2. Os vértices desse triângulo dividem a circunferência em 3 partes iguais. Claro, você tem aqui, se você está aqui na circunferência, né, você tem 3 pontos na circunferência, você vai ligar os pontos e vai formar um triângulo. Se você tivesse uma raiz quarta, você iria ter um quadrilátero. Mais do que um... Bom, você ia ter um losango, tá? Não vou garantir que eles seriam um quadrado, muito provavelmente. Sim, porque 90, 90, sim, seria um quadrado. Mas enfim, vamos ver se... Não, acho que eu não vou fazer a última questão. Pera aí. Então veja, a sexta questão, para não ter mais um vídeo só para a sexta questão, olha só, a gente não precisa, sabendo que Z0 é uma das raízes quadradas, ou seja, você só vai ter mais uma raiz do número complexo W, determine a outra raiz. Gente, você teria que fazer o seguinte, se você não fizesse do jeito mais prático. Você teria que elevar isso aqui ao quadrado para achar o número W. Aí depois calcular as duas raízes, né? Uma você já sabe e aí a outra você calcularia também, você descobriria a outra raiz. De um jeito mais fácil, pelo que a gente acabou de ver na última questão, eu simplesmente escrevo esse número aqui, ó, no plano cartesiano. A gente sabe que o módulo é 2, ó, o módulo é 2, então seria um círculo com raio 2 aqui, ok? Esse ângulo aqui, ó, é 60, então raio 2, raio 2. O ângulo aqui é 60. Ih, caramba, 60 ficaria mais aqui em cima, ficaria aqui, 60. E a outra raiz, como são só duas raízes, é raiz quadrada, divide exatamente em duas partes do círculo. Estaria a 180 graus, então estaria aqui, ó, 180 mais 60, 240 graus. Está aqui a outra raiz. Logo, a outra raiz vai ser o quê? A mesma coisa que aquela ali, ó, Z1, vai ser 2, o módulo é o mesmo, não tem como mudar, só que ela vai estar a 180 graus dessa raiz aqui. Ela não estava no 60, 180 vai estar em 240. Ah, professor, mas lá está em radiano, coloque em radiano. Então, ó, estava em π sobre 3, a próxima raiz vai estar 180 graus. 180 graus é π radiano. Vou colocar aqui 3, só para ficar mais fácil de somar. 3π mais π, 4π sobre 3. Está aí a próxima raiz, cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. Vocês entenderam, tem o gabarito aí, a coisa toda, não precisa fazer tudo isso, tá? A outra forma de fazer seria, ou passa isso aqui para a forma algébrica, eleva ao quadrado, e aí depois passa para a forma algébrica, depois passar para a forma imaginária de novo, né? Eleva ao quadrado e calcula a raiz quadrada disso aí e acha as duas raízes. Enfim, eu acho mais fácil você interpretar pelo círculo aqui, dessa forma que a gente imaginou, dividindo o círculo, como é raiz quadrada, em duas partes iguais. Se fosse raiz cúbica, em 3 partes iguais. Raiz quarta em 4 partes iguais, e né, ficou repetitivo, redundante, mas imagino que tenha sido compreensível. Encerramos por aqui. Vou tascar-lhes um monte de exercícios para vocês se divertirem por 2 semanas seguidas.